Oi pessoal, eu sou a Mayara do canal Arteira. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele seu joinha aí, porque isso ajuda a crescer o canal. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdo eu vou trazer para vocês, certo? Então, hoje eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês como eu faço esse porta-alicate de unhas, tá? Tem duas maneiras de fazer o porta-alicate de unhas. Eu particularmente gosto desse aqui, esse modelo, porque ele tem um compartimento aqui reservado do alicate e aqui a gente coloca aqueles outros acessórios para manicure, certo? Para fazer essas peças, ambas as peças, a gente precisa desse molde, tá? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo um link para vocês acessarem esse molde certinho, tá? Porque esse aqui tem curvas e tal, então fica mais complicadinho. Mas esse aqui é muito simples, é só cortar um quadrado de 23,5 de altura, um quadrado não, um retângulo, né? Por 10,5 de largura. Gente, desculpa o barulho, que é onde eu moro agora, é muito perto da rodovia e faz muito barulho, toda hora carro passando. Eu tento gravar o mais tarde da noite para ficar menos barulho, mas vocês sabem como é que é, né? Enfim, depois que vocês cortarem um retângulo desse tamanho, 23,5 por 10,5, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão arredondar os cantos, é muito simples, coloca uma forma redonda aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui perto. Por exemplo, ó, eu vou pegar uma forma redonda e vou colocar aqui, certo? Vou riscar e vou recortar esse formatinho. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. Então, esse molde é muito fácil. E para fazer esse modelo aqui, basta ter esse molde, tá? Porque a gente vai cortar o bolsinho da frente, é só ver a altura que você quer e vai cortar o bolsinho da frente, certo? Então, esse molde aqui, que é mais complicadinho, eu vou deixar para vocês o link para vocês pegarem a medida, os formatos direitinho, tá? Mas também não tem mistério. Vocês vão cortar um retângulo de 27 por 16 e desenhar, tá? Porque na verdade esse molde aqui é o que faz essa parte aqui inteira. Ele fica assim, ó. A gente junta aqui e amassa aqui, né? Que no caso é aquela partezinha que vai entrar o alicate. Então vamos lá. Pra gente fazer essa peça, ambas as peças, primeiro eu tenho que cortar essa parte desse molde, tá? Então eu vou cortar 2 vezes o tecido, que pode ser tecido igual ou pode ser um de uma cor, outro de outra, tanto faz. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu fiz aqui listradinho, aliás, esse tá igual, listrado com listrado. Esse daqui também tá igual, enfim. Mas a gente pode botar cores diferentes. E uma manta. Outra dica que eu queria passar pra vocês, não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Isso aqui são retalhos de manta que eu emendei. Então como que a gente emenda? A gente encosta um pedacinho na outra e passa um zigue-zague. A gente não sobe com a manta uma em cima da outra, a gente só encosta. Encosta assim e passa o zigue-zague, tá? Pra ela não ficar com aquele volume. Então isso é uma dica legal. Bom, depois que eu cortei isso aqui, 2 partes no tecido, uma na manta, eu vou decidir se eu vou querer esse bolso ou aquele bolsinho simples. Se for bolsinho simples, é só ver a altura. Eu vou cortar, nesse caso eu nem botei manta, eu botei um TNT. E vou cortar 2 vezes o tecidinho que eu quero de forro. Vou colocar frente com frente, costurar, virar, ó. Rebater, se eu quiser, tá? Posso até colocar um enfeitezinho aqui, uma rendinha, alguma coisa. Vou rebater e esse bolsinho tá pronto. Se eu quiser, posso passar um zigue-zague na volta para poder acertar direitinho, não correr na hora que a gente for fechar a peça. Então essa parte está pronta, certo? Agora, se eu for colocar o botão magnético, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, nesse bolso, eu vou colocar antes de passar o zigue-zague. Vou separar aqui a frente, vou medir o centro, vou colocar o botão, depois eu trago essa parte para trás e passo o zigue-zague, tá? Então, esse bolsinho seria para fazer essa pecinha, que é bem mais simples, tá? Não tem muito detalhe, é um bolsinho normal. Coloquei o botãozinho de pressão, tá? Mas quem não tem o botão, quem não
coloca, quem não tem a matriz e tal, pode colocar o botão magnético. A diferença é que ele vai ficar assim, ó, liso aqui, e aqui tem um detalhezinho do botão. Tá dando pra ver? Tá, né? Então, enfim, pra fazer esse bolsinho aqui, que ele já é mais complicadinho, a gente vai cortar uma manta igualmente, ó, duas vezes tecido, uma vez manta, duas vezes tecido, uma vez manta, tá? Então, depois que a gente tá aqui com nossos tecidinhos cortados, a gente vai pra máquina. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou posicionar o tecido aqui em cima da manta, tá? Um tecidinho. Vou pegar o outro na mesma posição, vou colocar frente com frente, ó. Frente com frente, tá? Então, vai ficar manta, um tecido viradinho pra cima e outro frente com frente. Vou arrumar bonitinho cá em cima. Ó. Pode alfinetar se quiser, tá? Eu vou arrumar assim, como eu falei, frente com frente, e vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Ó. É importante começar sempre a costura e terminar com retrocesso, tá? É bom adquirir esse hábito. Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai passar a costura aqui, ó, tá? Então, depois que eu passei, a gente vai simplesmente fazer isso. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar pra trás. Ó. Joguei pra trás, eu vou ajeitar e rebater mesma coisa que eu fiz antes. Virei e vou rebater os mesmos 3 ladinhos que eu costurei. Vou rebater e já volto. Olha, já rebati os mesmos 3 lados aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Ideal é passar o ferro, tá? Como eu tô longe do ferro, eu vou mostrar pra vocês aqui sem passar. Então, eu vou dobrar aqui no meio, ó, certinho. Vou encaixar quina com quina. Dobrei ao meio, ó. Tem que bater vértice com vértice. Feito isso, você alfineta. Ó. E vou marcar dessa quina até essa quina. Tá dando pra ver direitinho, ó? Vou marcar dessa quina até essa quina, ó. Porque eu vou passar uma costura aqui, tá? Então, eu vou vir com uma régua, encosto nessa ponta até aquela pontinha ali, ó, e vou riscar. Bom, gente, eu já risquei, ó, de quina a quina, e agora eu vou passar uma costura. Vou vir dessa costurinha que eu dei, não vou vir da ponta não, vou vir dessa costurinha e vou descer, tá? Bom, gente, passei a costurinha como eu falei, daqui até embaixo. Risquei pra ficar certinho e passei a costura, ó. Nossa pecinha ficou assim. Acertei aqui, que agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir essa parte de trás e vai amassar essa partezinha aqui, ó. Centralizando ela, que essa aqui é o nosso bolsinho do alicate, tá? Vou fazer isso, vou alfinetar bonitinho no lugar. Ó, porque agora a nossa costura vai vir daqui até embaixo. Depois de novo, daqui até embaixo. Lembrando sempre de dar o retrocesso para não desmanchar a costura. Vou fazer e já volto. Gente, já passei a costurinha. Essa aqui é importante que ela fique bem na beiradinha, tá? Olha aí. Então, fiz isso e passei um zigue-zague também em volta da peça e deixei uma parte aberta, porque nesse caso eu vou botar o botão magnético, tá? Então, na verdade, essa parte está pronta e essa também. Agora eu só vou botar o botão e o viés, tá? O botão magnético, para quem não conhece, é essa pecinha aqui, ó, que ele tem um ímã, ele gruda, né? Então a gente coloca uma parte de um lado, uma parte no outro, tá? Então eu marquei aqui, ó, e vou fazer um furinho com a ajuda do meu desmanchador. Vou fazer um furinho aqui e colocar o botão. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês acessarem o vídeo que eu ensino a colocar esse botão, tá bom? Já volto para mostrar para vocês.
Bom, gente, já coloquei o botão aqui e aqui, tá? Ó, nossa peça tá praticamente pronta, só falta passar o viés, tá? Então, ó, essa aqui ficou um pouquinho mais larga, né? Porque essa aqui eu pesei a mão na costura. Mas enfim, é uma peça super fácil, bem bacaninha, ótima para vender. Todo mundo quer, né? Todo mundo usa, tem alicate para guardar. Fica protegido porque tem a manta, né? Então eu vou passar o viés, vou mostrar para vocês, tá? Bom, gente, prendi aqui o viés. Nessa peça eu gosto de prender por esse lado primeiro, tá? Então eu prendi aqui, ó, toda a volta da peça. Gosto de começar por essa dobra, porque ela vai ficar escondida, tá? Então eu começo por aqui, prendi toda a volta, ó, uma costura reta por dentro do zigue-zague, tá? Agora que eu prendi, eu vou virar. Agora, quando ficar um pouquinho de zigue-zague aparecendo, quando vocês virarem, não tem problema não, vocês podem desmanchar esse zigue-zague depois. Então a gente vai virar, ó, vai virar o viés. E para quem tem dificuldade, o maior segredo do viés é o seguinte: vocês vão utilizar um alfinete desse, esse por exemplo de cabeça de flor, ele é bem fininho, é um alfinete extra fino mesmo para pet. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar dessa maneira. Por que dessa maneira? Porque a gente pode ir para a máquina e passar a costura sem tirar o alfinete. Então, dessa forma a gente não precisa alinhavar para o viés ficar certinho. É só colocar o alfinete nessa posição, tá? Porque quando a gente passar aqui na máquina, não vai quebrar a agulha, não vai acontecer nada, ele vai passar normalmente. Então eu vou trazer a pontinha do viés para esse lado, ó, para cima da minha costura que eu fiz. Alfineto tudo ou vou fazendo aos poucos. Eu aconselho alfinetar tudo, depois ir para a máquina, tá? Eu vou fazer aqui e mostro para vocês.